Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde eu trago para vocês análise intraday do mini índice diariamente. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo. Então vamos lá. Mercado desta quarta-feira, pré-feriado. Amanhã não tem mercado. Lembrar isso, né? Foi um mercado muito bom que apresentou oportunidades bem boas. Vamos lá. Vamos recapitular o que aconteceu no dia de ontem. O mercado abriu em queda e fez uma recuperação, contudo ele fechou em queda. No dia de hoje ele abriu no mesmo patamar de preço. E isso abriu oportunidade para que a gente tivesse um pouco de atenção justamente para o que poderia acontecer no dia de hoje. Nós temos, relativo ao dia anterior, esta região aqui, ó, que é a região de máxima do dia anterior. Okay? E isso é um momento e um ponto de atenção para a gente, não para a compra, mas sim para a venda. Se para a compra seria só se ele rompesse aqui e fizesse um pullback nessa região, justamente dando continuidade ao movimento. Dando continuidade não. Reversão ao movimento. Como ele abriu na mesma faixa de preço e as médias estavam ainda alinhadas para baixo, o que ocorre? Esses candles aqui, em que foram contrárias ao movimento de queda, foram na verdade candles de exaustão de movimento, de correção de movimento, de continuidade do movimento. Ok? Então vamos observar a seguinte situação. Nós temos candles de alta sendo engolidos por candles de baixa. Temos esse aqui que engoliu todo esse movimento aqui. Aí o preço subiu, aí ele caiu novamente. Aqui nós temos a média de 200. Ele rompeu a média de 200, foi um falso rompimento. Contudo, todo esse processo de alta foi engolido por esse candle aqui. Esse é o primeiro ponto de atenção. Em seguida, ele tentou novamente romper as médias de 200 e o candle seguinte engoliu toda essa alta e fechou para fora das médias. Aqui é o momento da gente entrar. Então, aqui, esse candle aqui é o candle da nossa primeira entrada do dia. Ok? É o candle que a gente vai entrar vendido. Aonde nós temos a confluência justamente da rejeição das médias, pois ele tentou romper e não conseguiu. E esse candle aqui de ignição fechou justamente para fora de todas as médias. Ok? Esse é o primeiro ponto. Se você fosse ainda um pouco mais cético, você poderia entrar nesse candle aqui no fechamento dele. Mas nesse candle aqui você já poderia entrar. A sua entrada seria no fechamento dele, aqui. O seu stop obrigatoriamente teria que ficar aqui, acima do pavio. E você iria conduzir a operação. Então vamos lá. Esse topo e tenho esse fundo. E ele foi exatamente lá. Olha. Aqui a gente deve entender, ó, bem aqui, a gente deve entender que o preço estava trabalhando numa região. Ok? Como a gente havia conversado no vídeo anterior, no vídeo de ontem, o preço teria algumas ações a se fazer. E eu havia comentado, caso você não tenha visto o vídeo de ontem, assista, que o preço tinha espaço para queda. Então foi isso que ele veio cumprir alvos para baixo. Então aqui é o nosso primeiro trade, a nossa primeira saída, justamente aqui. E saiu aqui e a gente vai aguardar uma nova entrada. Vamos observar o preço e ver como ele se comporta mediante as médias. Em seguida, o preço
ele fez justamente uma recuperação. Então vamos pegar a nossa fibra, esse fundo com esse topo. Vou botar aqui direitinho. Aqui. E a gente vai observar justamente o que ocorreu aqui. O preço, ele caiu. Fez uma correção e caiu. Que é onde a gente tem o nosso topo e o nosso fundo. Em seguida, ele veio fazer uma recuperação até o 61. Não é esse, é a setinha. O que tão logo, deixa eu voltar aqui, ó. O que tão logo ele veio recuperar até o 61, o candle seguinte já fechou para fora dessa zona de preço do 61 da fibra e caiu novamente. Então, aonde seria o nosso ponto de entrada aqui? O nosso primeiro ponto de entrada, você teria dois pontos. O primeiro, você poderia entrar pela fibra, do qual eu não recomendo, mas se você quisesse entrar, poderia justamente nesse candle aqui, ou você poderia esperar o preço romper as médias para entrar, que seria nesse candle aqui. Ok? A diferença vai ser o stop. Se você entrou aqui, o seu stop tem que ficar aqui. Se você entrou aqui, o seu stop vai ficar aqui. A diferença é essa. Então, até onde a gente poderia conduzir essa operação? A gente vai puxar nossa projeção da FIBO até aqui. E a gente observa que o preço veio justamente até o segundo alvo. Quando você, por exemplo, a gente entrou aqui. Nossa entrada foi aqui. Nosso stop está aqui. A gente veio, conduziu o preço, ele veio até o primeiro alvo, conduziu o preço até a média de novo e veio buscar o segundo alvo. Entenda a seguinte situação. A sua entrada foi aqui, às 3 horas da tarde. Se ele já está cumprindo o segundo alvo, que é aqui, já é 5 horas, saia da operação. Pois é uma operação que tende a correr riscos, já que o mercado já tem perda de liquidez por conta que já está próximo do horário de fechamento do pregão. Beleza? Como ele cumpriu o segundo alvo, já está nesse horário, saia. Você fez um bom trade, cumpriu o segundo alvo da FIBO e parabéns. E basicamente foi essas duas operações durante o dia inteiro. Ok? Então vamos observar o que ocorreu no macro. De 60 e o IBOV diário. Primeiro o Infut. Olha aqui, O Infut ele veio cumprir o alvo, como eu comentei mais cedo no vídeo. Ele estava, aqui um zoom, ele estava na região de 50% da FIBO, de uma FIBO macro. De onde é essa FIBO? Vamos puxar aqui, A FIBO é basicamente do fundo com esse topo aqui, Ele abriu, tentou romper os 50%. Fica melhor para vocês verem. Ele abriu justamente tentando romper os 50%. E só que veio buscar o 61, rompeu e veio buscar o 76. Inclusive, durante o dia, eu havia comentado com as pessoas que operam junto comigo que ele iria vir buscar essa região de preço do 76, pois ele tinha espaço para queda justamente para vir testar essa região. E foi o que ocorreu. Ok? E o IBOV. Como a gente tinha conversado, o que acontece? Se você não assistiu, eu recomendo que você assista, porque você vai ver que no dia de ontem eu havia comentado justamente o que ocorreu no dia de hoje. No dia de ontem, quer dizer, eu havia comentado de que o preço poderia ainda vir fazer esse teste dessa região e depois cair.
ou ele poderia cair direto, mas que ele iria cair. Ok? Ele basicamente não caiu direto. Porque o pavio é preço, obviamente, como a gente viu aqui, ó, no mini índice, ele teve o seu pequeno momento de alta aqui, ó. Teve o seu momento de alta. Voltar. Então, aconteceu aquilo que a gente havia comentado. Como o preço fechou aqui, então ele veio até novamente e caiu. Certo? Cada candle desse, esse é o Ibov diário, cada candle desse representa o dia inteiro. Certo? Então, um candle representa toda a movimentação de preço que ocorreu durante o dia. Então aconteceu justamente isso. Ele veio e caiu. Justamente para cumprir o alvo do 7,6 da FIBO, que está passando aqui, ó. Beleza? Então, o que pode acontecer no mercado da sexta-feira, segunda, nos próximos dias? Certo? O que a gente observa? Vamos lá. A gente observa que o preço está fazendo topos menores. E a gente observa que o preço está fazendo fundos menores. Então, ele está triangulando. Como o preço... Aqui, ó. Deixa eu puxar um zoom para ficar mais fácil de visualizar. Como o preço está fazendo essa triangulação, ó, o que ocorre? O preço está vindo de uma queda e está triangulando. Ainda tem espaço para essa triangulação, obviamente. Contudo, nos próximos dias, acredito eu que esse padrão seja desfeito por conta de uma lateralização. O que acontece? O preço ainda tem espaço para a queda, que é justamente essa região de preço. E ele tem espaço para a alta, que é essa região de preço. Ele está trabalhando justamente aqui, ó. A gente não pode observar o preço apenas dessa forma, que seria a triangulação. A gente deve observar que o preço ele está fazendo um caixote, porque ele está trabalhando justamente nessas máximas e mínimas dessas duas regiões de preço. Aqui, melhor para ver. Então a gente observa que o primeiro padrão que a gente deve observar não é a triangulação, é justamente o caixote. E dentro do caixote é que ele está formando essa triangulação. Então, há pontos e pontos que você deve observar. Como nós estamos analisando o macro, e ele veio cumprir justamente o 7,6, pode ocorrer do preço querer vir fazer essa recuperação novamente na sexta, na segunda, ok? Mas não devemos esquecer que o preço ainda tem espaço para queda. Mas acredito eu que a tendência para a compra pode ocorrer justamente por conta desse processo de queda que já ocorreu. Beleza? Então, pessoal, é isso. Um abraço, bom feriado para vocês e tchau!